putz, tá na hora de comer, o que eu faço agora? Tô dirigindo na estrada, não trouxe minha marmita. Será que existe um tipo de alimentação que eu não preciso ficar comendo de 3 em 3 horas? Será? Gente, aqui é o Vinícius Possebon, criador do sistema Queima de 48 Horas. Eu tô na estrada agora, saindo de Caxias, tô indo pra Floripa e eu não me organizei, não consegui, não deu tempo de organizar a comida. Mas eu tô tranquilo porque eu utilizo um sistema de alimentação, né, que eu chamo de SQA, que é Sistema da Qualidade de Alimentos, ou a alimentação low carb. E esse tipo de alimentação permite que você não fique preocupado em ingerir alimentos de 3 em 3 horas, que você não controle porções, tá? É uma maravilha. E principalmente assim pra mim, que sou uma pessoa que viaja bastante, gosto de bastante pra praia, tá? E hoje eu quero passar pra vocês nesse vídeo os top 5 alimentos, ou os top 5, né? Macronutrientes ali da alimentação low carb. E como eu não sou o cara, na realidade eu estudo bastante essa área, mas tem meu amigo Rodrigo Polesso, que é expert nisso. O cara descobriu, né, passou pelo caminho das pedras, descobriu tudo sozinho, lendo artigo científico e tudo mais, e ele tá trazendo essa informação aí. Ele é como se fosse um catalisador, né, dessa informação. Então eu convido ele para mostrar para vocês, explicar o porquê que esse tipo de alimentação é uma das melhores para te emagrecer no curto, no médio e até mesmo no longo prazo, tá? É o sistema que eu acredito que seja o mais eficaz. E a gente não deve encarar ele como uma certa religião, tá? A gente não deve ler as coisas e fazer o sinal da cruz e deu, acabou. Não, o que a gente fala é com relação aos estudos, tá? Então, esse tipo de alimentação ele te proporciona também a comer as besteiras que às vezes você gosta de comer, sei lá, brigadeiro, ou até mesmo massas, pães, tá? Só que de uma maneira um pouco mais estratégica e controlada, e ainda sem precisar contar porções e comer de 3 em 3 horas, que é o melhor, porque hoje em dia ninguém tem mais tempo, né? Principalmente eu também, que tenho a vida bastante corrida. Então vou seguir aqui viagem, e agora vou chamar o Rodrigo Polesso aí para explicar para vocês como é que funciona e quais são esses 5 top alimentos aí da dieta low carb, ou do sistema da qualidade de alimentos que eu chamo, tá? Que essa informação é o catalisador que vocês precisam aí para potencializar os resultados de vocês, tá? Rodrigo, agora com você. Até mais. Fala pessoal da Queima de 48 Horas, é um prazer vir aqui fazer esse vídeo para vocês, tentar colaborar um pouquinho com o que eu sei, tentar te ajudar a levar você mais perto ainda do teu objetivo de boa forma. É um prazer falar aqui porque assim como no Emagrecer de Vez, a Queima de 48 Horas também é uma família de pessoas que estão realmente interessadas em viver melhor, serem mais saudáveis, ter um corpo mais em forma, etc. Então o Vinícius me pediu para fazer esse vídeo especial para vocês, e é um prazer estar aqui colaborando com o que eu posso, ok? E o assunto é o seguinte, é os top 5 alimentos low carb. O Vinícius me disse que está recebendo muita pergunta nesse sentido dessa comunidade, então eu quero ajudar a responder esse tipo de coisa. Então eu vou passar pelos top 5 alimentos low carb, eu vou contar o meu alimento favorito em cada um deles, e também no final eu quero falar sobre uma coisa que eu acho que é melhor que o low carb pura e simplesmente, ok? Então tem bastante coisa que eu quero falar para você aqui, mas vou tentar ser mais objetivo possível para a gente passar por esses assuntos, certo? Então vamos lá. Melhor do que passar para você os top 5 alimentos, eu vou passar para você os top 5 grupos de alimentos, e daí dar o exemplo em cada um deles de qual é o meu favorito, para você ter uma ideia, ok? Já que a gente não quer se restringir a top 5 alimentos, lembre-se, não existe um alimento milagroso no universo, é a combinação estratégica deles que vai levar você ao sucesso, ok? Então vamos começar. O primeiro aqui, top 1 alimento ou grupo de alimentos de uma dieta de filosofia low carb. Low carb, então, se você ainda não conhece o que é low carb, quer dizer baixo carboidrato. É uma coisa que vem sendo muito famosa por aí nos últimos anos, só que tem muita gente que passa conhecimentos que não são verdadeiros sobre essa filosofia, ok? Então isso é ruim, porque tem uma imagem meio ruim de muita gente já tentou seguir isso, mas realmente talvez tentou fazendo o método errado. Então por isso também quero falar um pouco mais sobre isso no final, mostrar para você como pode ser melhor e uma forma garantida de você realmente viver melhor com um estilo de vida alimentar perfeito, ok? Então vamos lá. Se é low carb, se é baixo carboidrato, precisa ser alto em alguma outra coisa, certo? Então se você é abaixo de carboidratos, você tem proteínas e gorduras ainda, de macronutrientes, então você precisa ser mais forte num dos outros. E no caso low carb, geralmente a parte mais alta é gorduras naturais, ok? Porque proteína é um mito achar que low carb é alto em proteína. Não é. A proteína tem de ser estável a quantidade que pessoas comem, independente se é low carb, se é alto em carb, por exemplo, não interessa. A proteína tende a ficar estável entre as dietas. Então vamos esquecer proteína, por exemplo. Low carb quer dizer high fat, ou seja, alto em gordura. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Top 1 de alimentos ou grupo de alimentos, não é surpresa para ninguém que são os nossos queridos
Legumes, queridos de muita gente, odiados por muitas outras pessoas, certo? Legumes e o quê? Folhas. Nenhuma novidade, né? Eu acho que legumes e folhas é uma coisa que é comum, é um senso comum já, que faz bem, etc. Agora, o que muita gente não sabe a respeito de legumes e folhas é que eles são carboidratos. Sim, eles são carboidratos, só que são carboidratos que eu costumo chamar de carboidratos inteligentes. São ricos em fibras, baixo índice glicêmico e cheios de nutrientes e vitaminas. Então, esse tipo de grupo de alimentos aqui não tem limite numa dieta low carb, tá? Você pode comer mesmo à vontade, você vai estar favorecendo tanto os hormônios queimadores de gordura do seu corpo, questão da insulina, açúcar no sangue, etc. E também favorecendo a sua saúde, seu sistema imunológico. Então, isso aqui é carboidrato inteligente, não é carboidrato denso, não é carboidrato simples, carboidrato complexo, o pessoal tanto fala. É um carboidrato inteligente, fibroso, eu costumo chamar dessa forma, ok? Agora, o meu favorito aqui de legumes, tem muitos legumes que eu amo legumes que eu como eles na manteiga, por exemplo, com tempero, coisa boa, nada de legume sem gosto, né? Então, legume eu adoro, por exemplo, couve-flor. Couve-flor é uma coisa muito versátil, pode fazer arroz de couve-flor, pode fazer massa de couve-flor, muita coisa de couve-flor. E é um carboidrato rico em nutrientes, baixo índice glicêmico, bacana. E folhas, a minha favorita eu acho que é o espinafre, que é uma das folhas mais, um dos alimentos, superalimentos mais cheios de nutrientes, proteína e vitaminas do universo. Então são duas coisas bastante legais. Então no top 1 é uma dieta rica em legumes e folhas, vai ser low carb sim e vai ser alta em saúde. Agora o segundo grupo aqui são os óleos e gorduras. Aqui muita gente que não sabe muito sobre o assunto vai pular e vai dar um aperto no coração, né? Gordura, como assim? Lembre-se, baixo em carboidrato, alto em gordura. Mas não é qualquer gordura, é gordura natural, gordura saudável, ok? Então aqui, óleos e gorduras, o que quer dizer? Óleo de coco, azeite de oliva, gorduras, manteiga, banha de porco, sim, banha de porco, natural, muito saudável para o corpo humano. O que não é saudável aqui? Óleos vegetais no geral, óleo de soja, óleo de semente de girassol, canola, isso tudo é invenção do ser humano, é invenção industrial, coisas que são ruins para o ser humano. Por quê? Porque geralmente a gente precisa ter um balanço bacana entre as gorduras ômega 6 e ômega 3 no corpo. Tipo, 1 para 1 seria o perfeito de ter uma proporção entre os dois. Agora, os óleos vegetais são riquíssimos em ômega 6, então não tem ômega 3, então o balanço no corpo fica altíssimo de ômega 6 e muito baixo de ômega 3. Isso é um dos princípios dos problemas que podem levar à síndrome metabólica, a diabetes, obesidade, problemas cardíacos, etc, ok? Agora as gorduras naturais, manteiga, óleo de coco, azeite de oliva, de qualidade, esse tipo de coisa, isso vai favorecer a sua saúde e precisa ser ingerido principalmente numa dieta low carb, porque isso vai te dar satisfação, saúde e também vai ser energia para o seu corpo queimar. O meu favorito aqui é óleo de coco, sem dúvida, óleo de coco é o meu favorito, e azeite de oliva extra virgem também, sem dúvida. Eu não meço colheres para comer esses dois alimentos, ok? Agora o terceiro, o que é? Carnes. Carnes, isso inclui frango, inclui peixe, qualquer fruto do mar também. Enfim, essas são as proteínas, digamos, no geral, certo? Você não se limita a um grupo só, você tem vários, você pode comer a gordura, não precisa comer, por exemplo, bife extremamente sem gordura, ou peito de frango somente, porque não tem nada de gordura. Lembre-se, essa é uma dieta que é alta em gorduras naturais. E gordura animal, o ser humano vem comendo durante milhares de anos durante a evolução. Então nosso corpo é adaptado a comer gordura animal e isso é saudável, ok? Então carne de boi, de vaca, de qualquer coisa, peixe, camarão, esse tipo de coisa, é saudável sim. Agora, se isso parece um choque para você, eu convido você a dar uma estudadinha no assunto no Emagrecer de Vez, por exemplo. Tem muito artigo lá falando sobre esse tipo de coisa e desmistificando isso com fonte científica, comprovação científica e todas as referências que você precisa, ok? Então, o meu favorito aqui, eu adoro salmão. Eu adoro salmão. Salmão é altíssimo em ômega 3, é uma proteína de qualidade, dá satisfação e tem um gosto sensacional. Mas eu adoro carnes no geral, ok? Então, esse é o top 3, é o terceiro grupo de alimentos aí que é base low carb. Agora o próximo, quarto grupo aqui, são as nozes e as sementes. Nozes e sementes.
Aqui nozes, entra castanhas também. Então, amêndoas, as nozes mesmo, a castanha do Pará, por exemplo, sementes aqui, semente de girassol, semente de linhaça, semente de chia, as nozes macadâmias, que são extremamente boas. Esse tipo de coisa também tem sido ingerido pelo ser humano durante milhares de anos ao longo da evolução. O pessoal que curte a dieta paleo, por exemplo, tá careca de saber sobre isso. Agora, isso não deve ser a base da sua alimentação, mas isso está presente sim numa alimentação low carb, porque esse tipo de alimento ele é alto em gorduras naturais, gorduras boas e baixinho em carboidratos. E os carboidratos que tem aqui dentro são bacanas. Tem muita vitamina, tem muita fibra também nas nozes, nas castanhas, nas sementes. Agora uma observação, o amendoim que muita gente adora, tá? O amendoim não é noz, não é castanha, não é semente. O amendoim é um legume, tá? O amendoim é um legume, ele é muito alergênico. Tem muita gente que tem alergia contra ele. Então ele é o menos recomendado de se ingerir, infelizmente. Mas é isso que a ciência mostra, ok? Então meus favoritos aqui são nozes macadâmias. Eu adoro macadâmias. É meio difícil de achar, mas eles são altíssimos em gorduras naturais. Altíssimos em gorduras naturais e muito saborosos também. E sementes, eu adoro linhaça, eu adoro chia, por exemplo. São muito, muito legais e vale a pena se incluir numa dieta saudável, hein? Ok? Agora vamos para o quinto grupo de alimentos aqui, que é importante, que eu coloquei porque é um dos meus favoritos. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta, mas é um dos alimentos mais nutritivos do planeta, sem dúvidas, ok? Que são os ovos. Simples, são os ovos. Ovos é incrível. O ovo é uma coisa que, por exemplo, tem aquele livro eu acho que é Dieta Humana Perfeita, se não me engano, The Perfect Human Diet. É um livro famoso também, que foi estudado, etc. Com muitas referências, embasado. Ele fala que toda pessoa deveria ingerir 3 ovos por dia, 3 ovos inteiros, com gema, com clara, tudo, ok? Porque é muito nutriente, é muita vitamina que o seu corpo vai absorver com isso tudo. Meu café da manhã, por exemplo, sempre ovos. No mínimo 3 ovos no café da manhã, eu como ovos mexidos, temperado como for. Com bacon também, esqueci de falar do bacon, ó. Aqui nas carnes, bacon, eu coloco bacon de qualidade, certo? Então, bacon também é uma coisa que eu como bastante. E é uma base também da dieta low carb. Então, ovos. Ovos, se você não tem problema com ovos, eu recomendo fortemente que você realmente foque um pouco nisso, tente ingerir mais na sua dieta alimentar. E não é isso que eu digo, tá? Não sou eu que digo, isso é uma sugestão minha pessoal, porém eu passo o que a ciência mostra. Essa questão de colesterol, se você pensar que, meu colesterol, porque esse é um mito muito grande, que ovos causam aumento de colesterol, o que não é verdade. Isso não é achismo, já está comprovado cientificamente que os ovos não tem nada a ver com o colesterol do sangue, ok? Agora, se teu médico acredita ainda nisso, é porque talvez ele não esteja ainda atualizado em relação à ciência moderna nutricional, ok? Então quero passar simplesmente para você aqui os 5 grupos de alimentos base da dieta low carb. E agora, como prometido, eu quero falar para você o que é melhor que a dieta low carb. Se você já me conhece o meu trabalho, conhece Emagrecer de Vez, sabe que eu não defendo dieta alguma. O que eu defendo é um estilo de vida alimentar perfeito. Porque assim como eu acredito que você também queira, por exemplo, passar seus dias comendo o que você quiser, quanto você quiser, sem medir quantidade, sem calcular, ficar cuidando do horário, sem se restringir muito a um alimento ou outro, a outro grupo de alimentos, mas sim ter um estilo de vida que seja flexível para você, onde você possa sim ingerir tudo que você quiser, até mesmo doces, essas coisas que você sabe que não faz bem, é possível de se ingerir num estilo de vida alimentar perfeito se você souber fazer isso de forma estratégica. E o teu objetivo com certeza é emagrecer o que você tem para emagrecer, se o teu objetivo é emagrecer, atingir o seu peso ideal, mas mais importante ainda, manter o peso ideal. Que eu digo, perder peso e emagrecer, todo mundo consegue. O problema é atingir o peso ideal e manter o peso ideal. E só um estilo de vida alimentar perfeito consegue atingir isso. Porque é fácil de seguir, é uma coisa que você mesmo monta, é uma coisa estratégica, te dá liberdade total, inclusive de ingerir os quitutes que você tanto ama, o chocolate, essas coisas maravilhosas. Você pode sim incluir no seu estilo de vida, porque ele é flexível, desde que você faça de forma estratégica. Então tem gente que defende paleo, low carb como se fosse religião. Mas não, eu prefiro usar o que a ciência mostra, ser fato, ser evidência, são coisas estudadas, comprovadas, usar esse conhecimento que já existe nos melhores materiais do mundo e montar um estilo de vida alimentar perfeito. Porque eu acho que a gente não tem que ficar pensando em alimentação
todo dia, mas sim a alimentação deve ser uma coisa que a gente tem uma boa relação com ela, certo? Uma relação de felicidade, de prazer, de sucesso e ter uma saúde de ferro ao mesmo tempo com o peso que a gente quer ter. Então, para isso eu defendo novamente a ideia de um estilo de vida alimentar perfeito que utiliza filosofias low carb, utiliza filosofias da paleo, principalmente utiliza conhecimento concreto científico e te dá uma flexibilidade de você fazer o que você quiser. Se você tem interesse nisso, eu não tenho tempo de falar muito sobre isso aqui. Então, Vinícius, eu tenho certeza que ele vai deixar um link aqui embaixo do vídeo para você dar uma olhadinha nesse tipo de conhecimento. Não é por nada que todo mundo está conseguindo um sucesso incrível de emagrecimento pela primeira vez na vida, seguindo essas ideias. Mas não é segredo nenhum, é simplesmente porque é baseado no melhor conhecimento científico atualizado do mundo, ok? Então, se você tem interesse em seguir nesse caminho, eu com certeza recomendo que você faça isso. Então, clique no link que o Vinícius vai deixar aqui embaixo, ok? Então, eu espero que para você tenha sido útil esse bate-papo rápido que a gente teve aqui. Tem muita coisa que eu podia falar, mas aqui o tempo é curto, então eu espero que tenha sido útil para você. E foi um prazer novamente estar aqui participando. Então, a gente se vê num próximo vídeo por aí, ok? Um grande abraço e eu fico por aqui.